Olá a todos, bom dia. Está começando mais um webinar do Fórum de Reportagem sobre a Crise Global de Saúde. Hoje, penúltimo webinar do ano, falaremos sobre a possível escassez de insumos na vacinação contra a Covid-19. E para isso a gente tem como convidadas a Priscila Miguel, professora da Escola de Administração da FGV, coordenadora do mestrado profissional com ênfase em Supply Chain. Também temos a Evelyn Plácido, que é enfermeira coordenadora da área técnica de imunização do projeto Xingu da Unifesp e presidente regional de São Paulo da Sociedade Brasileira de Imunizações. Antes da gente partir para o assunto principal, eu gostaria de pedir às nossas convidadas que vocês se apresentem brevemente. Podemos começar por você, Priscila. O que você acha? Obrigada, Daniel. Bom dia. É um prazer estar aqui com você, com a Evelyn, para discutir esse assunto tão importante e tão quente, né? Como você falou, eu sou professora e pesquisadora na Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. Sou coordenadora adjunta do Centro de Excelência em Logística e Supply Chain e coordenadora da linha de pesquisa do mestrado profissional também em Supply Chain. Então, o meu enfoque, a minha experiência, o meu conhecimento é em toda a questão de planejamento e distribuição de insumos, não só na área médica, mas em todas as cadeias que nós temos no país. Então, espero que eu possa, de alguma forma, contribuir hoje para a gente entender um pouquinho mais sobre o que está acontecendo e por que a gente fala tanto em possível escassez de produtos. Obrigado, Priscila, pela sua presença. Evelyn, por favor. Olá, é um prazer estar aqui do lado de uma pessoa tão especial, né, Priscila, como você, com toda a sua experiência. Eu sou enfermeira, trabalho no projeto Xingu da Universidade Federal de São Paulo e trabalho com vacinação em áreas remotas no Brasil. Minha experiência é trabalho com vacinação em áreas indígenas, principalmente, com a operacionalização e a logística, fazer chegar essa vacina nas áreas mais remotas do país. E sou presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações da Regional São Paulo. Eu espero que essa nossa discussão possa trazer alguns caminhos ou enfervecer ainda mais a discussão e fazer com que essa conversa siga e a gente consiga aí levar essa vacina pelo Brasil como a gente tanto quer, né? Maravilha. Obrigado, Evelyn, também pela sua presença. Para começar, queria deixar o escopo bem claro aqui de quando a gente diz insumos, né, para vacinação contra a Covid-19. O que a gente está falando de insumos aqui? Seriam ampolas, seringas, agulhas, esse tipo de produto. Aí, antes de mais nada, eu queria saber de vocês, se tem mais alguma coisa, acho que essa pergunta talvez seja mais para a Evelyn, se tem algum outro insumo que além desses três que pode faltar, que é necessário para vacinação, talvez algodão? Então, existem vários outros, né, insumos e equipamentos que fazem parte desse planejamento, né? Algodão, e além disso, né, tem a própria estruturação dessa cadeia de frio para que essas vacinas consigam chegar até a casa das pessoas, que em muitos lugares do Brasil ela tem que chegar na casa das pessoas, como nas áreas remotas onde eu acabo atuando, né? Então, envolve aí termômetros, caixas térmicas de qualidade, transporte, que esse transporte pode ser aéreo, pode ser fluvial, pode ser a cavalo, moto, bicicleta. Então, exige aí um planejamento minucioso para que essa vacina consiga alcançar, de fato, toda a população, principalmente considerando aí essa primeira fase em que os povos indígenas, ribeirinhos, pessoas morando em situações de rua fazem parte. Então, tudo isso precisa ser pensado e muito bem planejado, incluindo aí espaços para que essa vacinação aconteça, tendas, apoio aí
às vezes do Exército, para que a gente consiga espaços públicos, para que a gente consiga viabilizar essa vacinação. Perfeito. Mas exatamente dessas pequenas coisas assim necessárias para a vacinação de fato, esses são os 3 principais, eu imagino, né? Seringa, agulha e ampola para armazenar o imunizante. Isso. E agora, com relação à Covid, né, em plena pandemia, envolve aí o uso de equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde, né? Que hoje o Brasil acaba estando com uma estabilidade melhor e uma oferta ok para esses insumos, mas eles fazem parte desse contexto também. Perfeito. Então, Priscila, fazendo uma ponte aqui para a sua área, queria te perguntar, a gente viu aqui recentemente, nessa semana, notícias sobre governo federal e governos estaduais correndo atrás de produtores de seringa e um produtor especificamente aqui do Brasil dizendo que não tem capacidade que vê dificuldades para produzir as milhões de seringas necessárias. Eu queria te perguntar primeiro o panorama aqui dessa indústria no Brasil. A gente tem uma indústria pequena, grande, como é que está? Então, a gente tem, Daniel, a gente tem grandes representantes, a gente tem uma produção instalada que tem capacidade de atuar e que sempre conseguiu suprir a nossa necessidade. A grande questão que está em jogo não é nem só a questão da produção, da capacidade. A gente tem que lembrar que para eu conseguir levar essa vacina, como a Evelyn colocou, até o ponto de aplicação, eu tenho todo um processo que ocorre e que demanda muito tempo. Então, uma vez eu tenho que levar isso até o ponto de aplicação. Então, eu tenho que ter todos os insumos, eu tenho que ter esse conjunto de materiais básicos para conseguir fazer essa distribuição. Eu tenho que ter uma perna de distribuição ou de transporte, de entrega, uma vez que esse insumo está pronto. Eu tenho uma fase em que eu tenho que ver o que eu tenho de estoque em diversos locais. Então, a gente está falando hoje de não ter uma clareza, ou talvez não ter visibilidade do que a gente tem em cada um dos locais, municípios, estados, o que está, inclusive, na esfera do governo federal. Né? Então, a gente não tem clareza desses estoques. A gente está falando de produção. Né? A gente tem 3 grandes fabricantes aqui no Brasil, com uma produção relativamente alta, que também vão ter que aumentar essa produção em função desse aumento de necessidade. A gente já viu isso no passado, né? Quando a questão da influência, a gente consegue atender uma demanda maior. O grande problema que a gente tem, na verdade, a gente tem 2 grandes problemas aqui. A gente não sabe qual que é exatamente a seringa, a agulha ou a ampola que a gente vai usar em função da gente ainda não ter definição de qual que é a vacina que a gente vai usar. E aí, então eu tenho um gargalo em não poder começar a produzir, porque eu não quero produzir uma coisa que depois eu não vou poder usar. Então, eu tenho que esperar essa definição para poder dar a produção. E antes de começar essa produção, eu tenho uma importação ou eu tenho uma necessidade de matéria-prima, plástico, aço, que vem e que demanda também toda uma cadeia, né, um tempo de preparação para eu conseguir ter acesso a esses materiais. Então, o que a gente está falando aqui? Na verdade, a gente está falando de uma cadeia de suprimentos relativamente longa, né, em que eu dependo de insumos para produção de seringa, para produção de agulha, nacionais e importados. Eu tenho uma indefinição de o que produzir, né, no momento em que o mundo inteiro está lidando com essa escassez. Então, a gente está enfrentando um problema que não é um problema só nacional, é um problema de disponibilidade ou de acesso a todo esse material. Então, o mundo inteiro aumentou a demanda. Por outro lado, os produtores de matéria-prima, os produtores até de seringa,
tiveram que reduzir a sua capacidade de produção instalada por conta da redução, né, de atividades em função do próprio Covid. Então, a gente está, basicamente, a gente está lidando aí com uma questão de tempo, né? A gente está falando, olha, eu preciso de uma produção grande, só que eu tinha que ter planejado isso há bastante tempo. Ninguém, nem a própria questão de insumo, ela vem aparecendo. Então, assim, a gente está com uma falta de, eu diria que até uma de coordenação, uma gestão dessa demanda e oferta, porque a demanda, a gente sabe que vai ter uma demanda grande por um aumento de vacina, a gente tem um problema de capacidade limitada para a produção de matéria-prima, para a produção da própria seringa. Então, a gente precisa fazer melhor essa gestão, né, desses processos de compras de insumos, da produção da seringa e depois da distribuição disso ao longo de de toda a nossa cadeia aqui para chegar na aplicação. E uma das coisas que parece que não houve em nenhuma das esferas, e aqui eu estou falando de esferas, a gente está falando de vacinação já há um bom tempo. Então, assim, o planejamento adequado, que eu vou precisar de seringa do governo, que eu vou precisar aumentar a produção, isso já vem sendo um sinal. A gente talvez não tenha antecipado esses sinais para conseguir incorporar e preparar a minha cadeia como um todo para a hora que eu tiver o ok, né, o sinal verde para começar a aplicação. Então, ela tem, até por uma questão de tempo, eu tenho essa demora entre começar a planejar e conseguir entregar efetivamente. Isso não é imediato, né? A boa notícia, por outro lado, muitas dessas seringas a gente já tem para outras vacinas. Então, muito provavelmente, a gente não vai criar uma seringa nova, e acho que a Evelyn pode falar sobre isso. A gente tem já produtos similares. Então, muito provavelmente, a gente vai conseguir trabalhar com estoques que a gente já tem ao longo da cadeia para conseguir atender, né? Mas a gente tem que correr atrás de conseguir planejar ou de produzir melhor o que vai vir para frente. Senão, a gente vai ficar empurrando o problema por bastante tempo. Uhum. Você comentou uma coisa interessante no começo, que é a questão da definição das vacinas. Elas podem mudar bastante e exigir um outro tipo de seringa, outro tipo de agulha, dependendo do que for definido? O que acontece é que cada fabricante, ele entrega, né, a sua vacina com condições particulares de aplicação. Então, eu vou pegar, só para citar alguns exemplos, né, sem falar qual que é adequada, mas, por exemplo, a vacina da Pfizer foi desenvolvida com uma exigência de armazenagem, transporte, de acondicionamento, uma temperatura de quase menos 70 graus Celsius, né? Outras vacinas, Coronavac, a da Oxford, da Oxford, elas não precisam dessa exigência dessa temperatura. Então, de acordo com a vacina, eu posso ter já ampola conectada, algumas vêm com a seringa, algumas vêm com a agulha. Então, isso tudo vai influenciar o momento da aplicação, isso tudo vai influenciar a demanda que a gente tem para cada um dos tipos desses insumos que você falou, né? Ampola, seringa. Então, se a produção já vem, se a ampola já vem atrelada, né? A vacina já vem com isso, eu não vou precisar da ampola, mas talvez eu precise de uma seringa, e aí a agulha, né, a dimensão da agulha, quantos milímetros vai ter essa agulha, isso sim também pode mudar de acordo com o tipo de vacina. Uhum. E, Evelyn, por favor, da sua experiência, as vacinas costumam, Priscila também, as vacinas, não exatamente nesse caso agora da Covid-19, mas no geral, elas costumam vir como? Já com seringa ou só ampola? Como é que funciona essa parte? Então, nós temos duas situações no Brasil, né? O serviço público e o serviço privado. As vacinas do serviço público, que é o que eu acho que é o centro da nossa conversa,
são vacinas que são disponibilizadas em frascos multidoses, ou seja, são frascos com várias doses daquele mesmo imunizante. Então, você exige aí uma cadeia de frio não tão robusta, porque os frascos ocupam um espaço menor, mas aí você precisa de um número maior de seringas, por exemplo, e de agulhas para que você consiga administrar as doses correspondentes daquela vacina, que é o que a Priscila acabou dizendo. A gente ainda não sabe qual é a embalagem dessa vacina que a gente vai receber. A gente sabe que uma é multidose, a gente sabe que outra pode não ser, então envolve isso. Mas hoje, o que a gente recebe no setor público, a maior parte das vacinas, elas são multidoses, que demandam aí um número de seringas e de agulhas de acordo com a via de aplicação da vacina. As vacinas de coronavírus que estão em estudo, que estão sendo aplicadas, todas elas são vacinas intramusculares, né, que já fazem parte do nosso cenário, vacinas intramusculares, a maioria delas são, inclusive pensando aí num remanejamento, como a Priscila mencionou, talvez seja possível remanejar insumos que a gente utilizaria para a campanha de influenza, que também já está aí, né, para acontecer no próximo ano, que poderiam ser os mesmos insumos, de acordo com a vacina que a gente receber, e aí replanejar esses insumos para a próxima campanha de influenza, né? Então, essa é uma possibilidade também. Mas a gente recebe vacinas multidoses com as suas seringas e agulhas separadas hoje, atualmente, a maioria delas. Existem enfrascagens em que a gente recebe já a vacina dentro de uma seringa, onde ela já vem com a dose exata e você só conecta uma agulha a essa seringa e administra, que ainda envolve aí uma questão de preparo de profissional para isso também, que é uma demanda que está posta com essa situação de uma nova vacina, que pode também envolver diferentes doses do que nós estamos acostumados a realizar dentro da rotina do serviço. Perfeito. E nesses, não sei se vocês chegaram a ver, eu particularmente não encontrei, mas nessas pesquisas, nos dados que divulgam sobre as vacinas e tal, eles têm isso definido, eles têm isso publicado? Se vai vir com seringa, justamente a gente não sabe ainda, né? Mas eles não deveriam dizer junto com os dados, divulgar junto com os dados para a gente se preparar? Então, envolve aí uma pesquisa, como a Priscila disse, né? Para o planejamento. Quais são os tipos de vacinas que nós podemos receber, considerando as vacinas que estão aí prestes a chegarem para a gente, né? Para que a gente possa se planejar. Talvez esse seja um caminho aí para esse planejamento acontecer, né? Então, quais vacinas, que tipo de enfrascagem, de embalagem nós vamos receber? Mas isso, AstraZeneca, por exemplo, Pfizer, não entra em detalhes, não entraram em detalhes nesse sentido, né? A gente, pelo menos se eu não me engano, a da Pfizer tem uma enfrascagem de multidoses, né? E uma dosagem de 0,3 ml por dose, que é o que você aspira, que é diferente da rotina que a gente tem aqui, que é uma dose de meio ml. O restante já é meio ml, mas isso ainda não está claro para a gente. Uhum. Priscila, você queria dizer alguma coisa? Eu acho que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, né, Daniel? Então, ao mesmo tempo que eles estão aprovando a vacina, produzindo, eles estão tendo que produzir embalagem. Então, é muita informação que a gente precisa estar muito atento. Eu também não tenho essa informação, como a Evelyn, mas assim, e é muito específico de cada uma dos fabricantes. Então, a gente precisa estar atento ao que está acontecendo. Acho que agora, por exemplo, a gente começou a aplicação nos Estados Unidos e no Reino Unido,
Então, o que a gente está vendo lá? O que está acontecendo? E, ao mesmo tempo, a gente tem uma série de outras possibilidades, né? Então, como é que vai ser? Eu acho que tem muita incerteza relacionada com isso. Então, nesse momento, eu acho que assim, a gente está mais perto de saber o que vai acontecer, mas também tem uma dificuldade, porque assim, mais perto, qual que vai ser a primeira que vai vir, o que é, qual que é a embalagem, como que a gente vai acondicionar, então tem muita incerteza. O que daria para ser feito, né? Eu acho que é um planejamento da cadeia como um todo para a gente começar a produzir a hora que tiver essa certeza, né? Eu acho que essa é a grande questão. Agora, do ponto de vista do que comprar, do que vai precisar, ainda existe muita incerteza. Uhum. E sempre se tratando de incerteza, ainda mais nesses tempos de pandemia, que basicamente certezas são raras, as certezas são várias. Como é que a gente pode diminuir as incertezas em relação a isso? É possível de algum modo? Não, eu acho que sim, a gente pode trabalhar com algumas frentes, Daniel. Eu acho que a gente precisa acompanhar, então, assim, e tem que lembrar algumas coisas, né? Por exemplo, se você pega alguns exemplos dos Estados Unidos, Reino Unido, eles fizeram compras muito grandes de seringas. Eles já fizeram uma compra muito grande de seringa e de vacina, que é maior até do que eles precisam, do que a população que eles têm que vacinar. O que eles fizeram? Eles estão comprando em cima do o que eu posso garantir. Então, eu vou comprar redundância, né? Se eu tenho possibilidade de comprar seringas de 3 tipos, eu vou comprar de todas, né? E vou garantir que eu vou ter isso disponível. Mas para isso, você tem que ter disponibilidade de recurso, tá? Uma outra questão, então, assim, acho que a primeira questão que a gente tem é uma questão de ter um pouco mais de visibilidade. Como eu falei para vocês, a gente sabe que a gente vai ter vacinação. A gente sabe já há um bom tempo que a gente precisa começar a ter importação ou começar a comprar, adquirir matéria-prima para a fabricação desses insumos, seringa, agulha, etc. Uhum. A gente sabe quanto? Qual que é a demanda? Não, a gente não sabe. Então, nesse momento, talvez o que a gente precisa ter é um pouquinho mais de... são duas coisas, né? Redundância, porque a gente vai investir, talvez não, com certeza, a gente vai investir no incerto, então não vou conseguir saber qual o modelo, nem qual que é a quantidade, mas eu posso conseguir antecipar, né? Criar quase como um estoque de segurança, pelo menos de matéria-prima, para poder deixar isso a produção mais perto de quando for acontecer. Então, essa seria uma alternativa de ter iniciado o planejamento já há um tempo. Então, é começar esse planejamento. O que eu vou precisar, qual que é a minha demanda, mesmo que a gente não consiga ainda ter toda essa certeza, quais são os cenários possíveis, qual que é a quantidade que eu vou precisar em cada um desses, né, primeiro trimestre, segundo trimestre, mesmo que eu ainda não saiba disso, a gente tem muita incerteza, mas tentar fazer cenários para conseguir ter uma maior visibilidade do que vai acontecer. Segunda estratégia que a gente recomenda é essa questão da redundância. Então, eu não consigo produzir, talvez eu não consigo garantir o estoque do produto pronto, mas eu posso dar uma visibilidade para os fornecedores de qual que seriam as possíveis demandas. Então, eu preciso compartilhar a informação do né, quais as possibilidades, quais as necessidades, para que eu consiga também planejar toda a minha cadeia e criar estoques de segurança intermediários, né? Não da seringa, não da agulha, mas talvez de estoques, porque aí eu consigo começar a mobilizar e criar né, aquecer ou preparar a produção. Uma terceira coisa que é extremamente importante, que eu acho que a gente precisa fazer, ter clareza nesse momento, é o que a gente tem de estoque em todos os canais, né? Não estou falando dos locais de aplicação, mas o que eu tenho de estoque no governo federal, o que eu tenho nos governos estaduais, o que eu tenho nos municípios. E precisa-se ter uma coordenação disso. Porque tem uma questão muito importante, né? A gente está falando aqui que essa responsabilidade de seringas, ela não é de uma instância federal. Mas se eu começar a ter vários pedidos, várias questões
pedidos isolados, muita gente falar, vai faltar coordenação dessa cadeia. Então, a gente está precisando hoje, nesse momento, aumentar a coordenação de toda essa cadeia para que a gente consiga atingir o resultado final, que é a vacinação, né? Então, a gente precisa ter maior visibilidade do que a gente tem disponível, do que a gente tem em trânsito, né, que a gente chama do pipeline. Para quê? Para eu conseguir ter mais clareza de onde estamos. Hoje a gente está lidando com muita... a gente está lidando com a incerteza das vacinas, mas a gente também está lidando com uma incerteza do que existe já no nosso próprio canal. Para a gente poder começar a pensar em alternativas. Será que vai faltar? Será que eu posso buscar isso importado? Será que eu consigo remanejar a produção para outros fornecedores? Então, eu acho que como a gente não tem essa clareza, essa figura, essa foto do todo, a gente tem dificuldade até de saber o que é o melhor a ser feito, né? Então, a gente precisa ter uma maior clareza do que a gente, qual que é a expectativa e do que a gente já tem, para poder começar a pensar em alternativas para conseguir atender essa vacinação no menor tempo possível. Uhum. Fazendo uma ponte aqui da Priscila para a Evelyn. Evelyn, a Priscila acabou de comentar sobre isso da fotografia atual, né? Se a gente tem estoque, o que temos em estoque. Tem como a gente saber o estoque atual de, digamos, seringas, de agulhas? A princípio, sim, né? Porque temos um sistema aí que acaba fazendo o monitoramento desses insumos. É um sistema que acaba sendo utilizado nas salas de vacina, onde você faz esse controle de estoque. Então, a princípio, daria para a gente conseguir fazer um diagnóstico a partir das salas de vacinação. Agora, existe o controle de estoques aí a nível hospitalar, para ver o que seria possível remanejar ou não disso tudo, né? Mas, a princípio, é possível, né? Cada município aí tem o seu controle. Então, acredito que seria possível, sim, inclusive como um start para iniciar esse planejamento, até para que seja possível aí direcionar os esforços de acordo com a demanda, como a Priscila mencionou, porque podemos ficar perdidos aí, de acordo com o que a gente ainda necessita, que isso não está claro. Uhum. Você havia dito um pouco antes também, Evelyn, que a gente poderia remanejar o que seria usado para a campanha de influenza, se eu não me engano, não é? A campanha de influenza é uma campanha anual, né, que faz parte aí da rotina do PNI, dos municípios, onde já existe um planejamento para isso, né, para que ela ocorra. Então, pode ser, isso é uma sugestão, né, uma possibilidade de se utilizar insumos que estariam já adquiridos para essa campanha, para utilizar na vacinação de coronavírus, que ela vem antes da vacina de influenza, ela vem um pouco antes, é o que está aí previsto, né, que ela venha um pouco antes, para que enquanto a gente for utilizando isso, esse mapeamento seja feito e essa aquisição possa ser possível, inclusive não só a aquisição, como também a produção de alguns insumos que a gente ainda não sabe quais são de fato os necessários, né? Uhum. E em outras campanhas, você tinha uma ideia de estoque, um número de outros anos? Você se lembra, mais ou menos? Você quer dizer em números de doses que a gente Isso. aplicava? Ou se existia uma falta disso? Não, número de doses, mais ou menos. Quanto que eram aplicadas, por exemplo, na campanha do ano passado, do ano retrasado de influenza, assim. Só para a gente ter uma noção bem por cima. Cerca de 80 milhões de doses são aplicadas anualmente, né? Uhum, perfeito. E agora, voltando para a Priscila. Priscila, nessa corrida pela seringa, pelos insumos, com a questão do dólar mais caro, tem que importar o polipeteno, não lembro como fala agora, mas é aquele plástico que a gente consegue produzir a seringa.
fica muito mais difícil para a gente, né? O quão mais difícil está nesse cenário atual. E além da questão já de pandemia, todo mundo vai correr atrás, vai ter uma demanda altíssima, ainda tem questão do dólar. Encareceu muito? Você sabe dizer se encareceu muito esse tipo de produção? A gente, vamos pensar, né, Daniel? A gente saiu de um patamar de dólar ano passado bem abaixo do que a gente está. Então, assim, tudo que é importado teve um aumento de preço natural simplesmente pelo aumento da taxa do dólar. Então, a gente já tem um impacto, sim, muito grande no custo. Segunda questão por conta da escassez, né, e todo mundo procurando um aumento de demanda e um problema de oferta, o produto, sim, está mais caro. Então, a gente vai lidar, sim, com problemas de encarecimento desse produto. Aliado a isso, a gente tem que trazer esse produto de fora, né? Lembrando que mesmo toda a parte de transporte marítimo, aéreo, também está com capacidade limitada. Então, também a gente está lidando com um aumento de demanda de espaço em transporte e uma escassez de oferta, né? Todo o processo ele está limitado. Então, toda a logística inteira, não só a compra do insumo, mas ela está mais lenta e mais cara, né? A gente está falando aqui, por exemplo, só para dar um outro exemplo, de falar, mas sei lá, então não vou trazer isso por navio, né? E trazer por aéreo sai muito caro. A gente vai ver uma movimentação, assim que for aprovada a vacina, uma necessidade de transporte aéreo muito grande para transportar a vacina. Isso significa que vai ter menos espaço dentro dos aviões. Então, a gente vai começar a lidar aqui com um gargalo muito forte, é o tempo todo concorrendo, espaço, briga por quem vai comprar o material, qual que é a disponibilidade, né? A gente viu também isso lá atrás, uma questão de quem paga mais caro leva primeiro. Então, qual que vai ser a priorização disso? Então, nesse momento, a dependência de importação, ela gera um monte de outros riscos para a gente, não só de encarecimento de produto, mas o quanto que eu vou direcionar, o quanto que eu tenho prioridade nessas entregas. Por isso que eu até falei, né? É melhor você ter um único agente comprando do que vários comprando, porque para quem que vai? Né? Como que eu lido com essa questão? É o estado de São Paulo, é o Rio de Janeiro, é Alagoas? Quem que leva isso? Então, se você tiver um único ente comprando com maior poder de barganha, um volume melhor, você tem maior prioridade por conta do fornecedor. Né? Então, você está aqui lidando com uma série de questões que não ter tantos pequenos compradores, mas ter uma escala maior, porque isso você ganha não só em negociação, em valor de negociação, mas também por priorização. Né? Sempre lotes maiores, eles ganham prioridade do que pequenos lotes de quem nunca comprou. Né? Então, acho que isso também é uma questão importante até no planejamento dessa importação. E, obviamente, né, aquilo que a gente conseguir ter uma alternativa local, nesse momento, é melhor do que a importação. Até porque o processo todo dessa logística internacional, né, tem desembaraço na origem, tem transporte, então ele envolve uma série de etapas que pode fazer com que o tempo todo de entrega seja aumentado em muito tempo, né? A gente vai aí sim você corre o risco de atrasar né, o começo ou a campanha toda. Uhum. E daí, da sua fala, me vieram duas perguntas. Uma, eu acho que ainda é mais da sua área, e a outra, a gente também da sua área, mas aí a gente consegue falar com a Evelyn. A primeira é sobre quem pagar mais caro leva. Países de fora podem vir para o Brasil pagando em dólar e comprar parte do estoque, né? Eu imagino também pode ser feito isso. Eles virem e comprarem da nossa... Mas e aí por isso que é importante você ter firmado no mínimo a intenção de compra. Tá.
né? Para garantir que você tem. Quanto mais você tem e aí eu acho que é importante isso, porque aí tem uma questão que é a questão do poder público, a compra do poder público, que ela depende de uma série de processos, né? O poder público ele não pode fazer uma compra como qualquer empresa privada, ele precisa seguir a lei de licitação, então ele tem uma série de acordos. As empresas privadas, elas têm um pouco mais de flexibilidade, por quê? Porque elas podem buscar, elas não precisam ter o processo tão, né, tão rígido como a gente tem, mas é importante que a gente firme intenções de compra, mesmo que eu não consiga. Então, assim, é dar essa visibilidade, conversar com os fornecedores, aumentar a comunicação para garantir que você vai ter. Sim, tem muita incerteza, tem muita dúvida, mas eu acho que não é interesse de ninguém aqui agora deixar o Brasil sem cobertura de vacinação. Então, não acredito muito nessa questão de que a gente vai vender o nosso estoque de seringa para outros países. A gente faria isso se a gente tivesse capacidade acima do que a gente precisa aqui. Não acredito nesse oportunismo nesse momento, mas eu acho importante a gente começar a dar mais visibilidade para esses fornecedores, porque é uma questão até de preparação da cadeia. Quanto mais a gente conseguir comunicar, conversar, eu acho que isso está faltando, essa comunicação, essa troca de informação está faltando para que a gente consiga dar um pouco mais de visibilidade. Perfeito. Você havia dito também a questão dessa logística posterior, né, que vai tudo virar um gargalo, porque os aviões, os caminhões já vão estar ocupados, os espaços. E pensando também na territorialidade do Brasil, como é que essa distribuição pode ser feita, né? Vai ser muito mais planejamento e muito mais conversa. Eu queria saber da sua experiência, Evelyn. Como é que fazer esse tipo de distribuição de vacinas para chegar nas cidades mais distantes? Como é que a gente pode organizar isso melhor? Isso envolve um diálogo importante, como já foi mencionado, entre as esferas, né, municipais, estaduais e federal, para que isso seja organizado. Como eu disse, demanda aí um planejamento, inclusive, de acordo com a característica desse território, para onde essa vacina vai, em quanto tempo ela vai chegar, sem acabar fazendo com que outros produtos essenciais não cheguem também junto, né? Então, por isso que precisa de uma conversa e de um planejamento para conseguir viabilizar a chegada dessa vacina nesse território. Como isso pode ser feito? Talvez a partir de parcerias com outras grandes empresas aí de logística, mesmo de alimentos, que possam ajudar nesse processo. Mas isso envolve conversa, envolve diálogo, que a gente está sentindo falta de observar esse diálogo, de presenciar esse diálogo e de uma coisa mais transparente de como isso está sendo feito, que eu particularmente tenho sentido falta dessa discussão, né? Porque a gente sabe do tamanho do Brasil, é um Brasil, né, de tamanho aí continental e com diversos desafios logísticos para chegar lá, né, em todo o território. Desculpa, pode... Bom, não, só falar, né, Daniel, eu acho que assim, concordo com a Evelyn, que está faltando mais diálogo, mas a boa notícia é que a gente já tem essa experiência de levar a vacina para vários locais, né? Então, se a gente conversar um pouco mais, se a gente estruturar e organizar melhor essas informações, vai ser mais fácil a gente fazer a entrega, porque o Brasil ele tem uma boa cobertura, ele tem uma boa distribuição das vacinas. É muito uma coordenação nesse momento para ver como que eu consigo fazer isso agora nesse tempo, porque não exceto quando a gente está falando de vacina que fica a menos 70 graus Celsius, não é nada muito diferente do que a gente faz. O que a gente está falando é lidar com grande volume em um curto espaço de tempo. A gente já teve campanhas como a da influenza,
mesmo da febre amarela, que a gente conseguiu fazer isso num tempo menor, né, por conta de todo o risco, por conta do contágio, etc. Eu acho que é só uma questão da gente organizar, né, melhorar esse diálogo para conseguir garantir, olha, de uma forma mais fluida, mais fácil, que a gente consiga fazer isso em tempo recorde. Conseguir priorizar, né? O que é que a gente vai priorizar nesse processo, né? Inclusive aí do transporte, o que a gente vai levar, o que a gente pode deixar nesse momento para conseguir priorizar esse transporte da vacina, porque essa rede ela está construída. Nós temos hoje 38 mil salas de vacina no Brasil e em situações de campanha elas podem até se tornar 50 mil salas, que é uma experiência que já existe, que já está posta, que é uma experiência que vem aí desde a varíola, das campanhas de vacinação de varíola. O Brasil tem essa experiência, que é o que me deixa otimista nesse processo, porque nós temos essa experiência, nós temos campanhas anuais, mais de 4 campanhas no ano, a gente tem aí, né, feito várias campanhas de sarampo, de febre amarela, de pólio, todos os anos, as campanhas de multivacinação, então nós temos essa experiência. A gente precisa adequar, planejar e conversar sobre como tudo isso vai acontecer. Perfeito. Então, me parece que expertise, conhecimento e até mesmo estrutura, né, alguma estrutura, a gente já vem de outros anos, né? Sempre fomos referência nesse sentido de cobertura de vacinação. Para finalizar, a gente já está chegando aqui nos 45 minutos de conversa, para finalizar, eu vou fazer a pergunta de, sei lá, 50 centavos, 100 milhões de dólares, que tem chance da gente ou adiar o início da vacinação ou desmembrar os grupos preferenciais devido à falta de algum insumo, por exemplo, devido à falta de seringa, devido à falta de ampola, ou até mesmo problemas logísticos? Quem gostaria de começar? A bola de cristal tá rodando aqui, Daniel. E aí, que nem você falou, né? Se é uma pergunta de muitos milhões de dólares, fica difícil até de responder. Eu vou colocar aqui a minha opinião, e lembrando que isso é uma opinião e eu não estou me baseando em evidências. Uhum. Eu sou muito otimista, tá? Eu sou otimista ao mesmo tempo que eu sou preocupada. Eu acho que a gente tem uma capacidade de reagir. O brasileiro, o Brasil como um todo, ele é muito bom em conseguir reagir e lidar com algumas crises. A gente está com um cenário bem confuso, mas eu acredito que a gente vai conseguir, se a gente fizer um esforço agora, começar a vacinação, né? E pelo menos para um determinado grupo, não postergar, pelo menos para esse grupo prioritário agora, eu acho que a gente vai conseguir sim fazer a vacinação, mas o que a gente precisa ter muita atenção, e aí é o meu lado conservador, é o quanto que isso vai impactar outros processos, né? O quanto que conseguir vacinar esse primeiro grupo agora não vai impactar quem for o segundo grupo, o terceiro, ou outras campanhas de vacinação. Então, assim, a pergunta é, eu sou otimista, eu acho que a gente vai conseguir. A minha preocupação é que a gente não vire isso um efeito cascata, em que a gente está lidando com essa crise agora e a gente vai ficar levando isso para outras campanhas ou para outros momentos. O importante é não adiar isso nesse momento. Eu concordo com a Priscila e eu acho que a base disso volta a ser o planejamento, volta a ser olhar para esse cenário ou montar esse cenário, né, do que nos espera, do que a gente tem, do que a gente não tem e o que a gente precisa planejar e buscar. Nós estamos aí diante de uma crise das coberturas vacinais, então nós estamos aí num momento delicado em que nós temos que priorizar a vacinação para a Covid, mas nós temos o sarampo aí, nós temos a febre amarela aí,
né, estão fazendo parte do cenário epidemiológico do Brasil. Nós temos uma situação em que a gente não vai poder realizar a vacinação de Covid com outras vacinas concomitantes. Então, isso implica aí também um planejamento melhor para que a gente não deixe esse efeito cascata acontecer, né? Então, exige um planejamento e ele precisa ser agora, né? Precisa olhar para todo esse cenário. Perfeito. Evelyn, Priscila, nesse contexto, tem alguma coisa que eu não perguntei, que vocês acham relevante comentar? Seja de vacina, campanha de vacinação, ou o mote aqui do webinar, que são esses insumos necessários para vacinação? Acho que não. Não me ocorre nada agora. Para mim também não. Tá certo, então. Evelyn, Priscila, queria agradecer a presença de vocês e todos que nos acompanharam. O webinar vai estar disponível depois em 24 horas no YouTube, para quem quiser acompanhar de novo na íntegra. Ok? Muito obrigado pela participação de vocês. Um ótimo final de ano, que a gente consiga terminar esse ano e começar o próximo muito bem. Obrigada, Daniel. Tchau, tchau, gente. Daniel. Obrigada, Priscila. Tchau, tchau. Tchau, prazer estar com vocês aqui. Prazer é meu. Obrigado.